Quero falar um pouquinho a respeito do reino espiritual. Eu ia falar um pouco sobre as dimensões do espírito, mas vou deixar para outro momento. Hoje eu vou falar um pouco sobre o reino espiritual. Tudo que eu vou falar hoje você já sabe, está na Bíblia, mas eu só vim te lembrar. Talvez você leu lá, não percebeu, e eu vim só te lembrar, amém? Falar um pouquinho sobre o reino de Deus, o reino do Espírito, um pouco sobre os anjos, se tivermos tempo, mas para mostrar a você a realidade que nós estamos, amém? Vamos começar lendo um texto que você já conhece, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Primeiro Coríntios 12, 1. Vou ler aqui, depois nós vamos ler todos juntos, amém? Olha aí. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vamos lá no 3, bem bonito. 1, 2, 3. Amém? Quero chamar a atenção para você sobre algumas coisas relacionadas ao reino do Espírito. Nós estamos no reino do Espírito. Nós fazemos parte no reino do Espírito. Eu tenho o seguinte pensamento, quando Deus me converteu. Eu falo me converteu porque eu já falei um pouquinho aqui. Em outro momento da minha vida, eu estava caminhando para o ateísmo ou agnosticismo. Quando Deus me converteu, eu entendi que a realidade a qual nós estamos, ela é uma realidade espiritual. É uma realidade sobrenatural. Tudo que o homem faz, veja bem, tudo que o homem faz, ele faz a partir de uma matéria-prima existente. Você está sentado numa cadeira, foi o homem que fez, é verdade. Ele fez a cadeira, mas ele não fez o material da cadeira. Esse é um material, uma matéria-prima. Tem vários elementos, né? Vários minerais nessa cadeira. Então aqui tem vidro, tem ferro e tudo que você pensar, pedras, olha essa pedra aqui. Foi o homem que cortou, que laminou, que poliu, mas não foi ele que fez. Essa pedra aqui, quem fez? Deus. Você tem consciência disso? Tem consciência? Que essa pedra aqui, esse mármore, foi Deus que fez? Tem consciência disso? Mesmo a cerâmica, apesar de estar laminada, mas ela é também de um mineral. O homem não tem poder de criar nada, ele apenas faz algo através de elementos existentes. Entenda o que eu estou dizendo para você. O homem não tem poder de criar nada, ele faz apenas, tudo que ele faz a partir de elementos existentes. Mesmo as impressoras 3D, mesmo os órgãos que eles constroem hoje, são através de materiais existentes. Ele não tem poder de trazer algo do nada e fazer surgir. Entende o que eu estou dizendo? Então, quem tem o poder de fazer algo surgir do nada? Deus. Deus é o único que tem o poder de fazer qualquer coisa surgir do nada. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, não é? Então, apenas Deus tem esse poder. Então eu poderia dizer o seguinte: tudo que você vê nesta terra é sobrenatural. Quando você olha para plantar, quem fez? Foi o homem? Não, o homem plantou. Mas é Deus que cria, é Deus que dá o crescimento. Para tudo que você olha, nós vivemos no que eles chamam de selva de pedra, né? Mesmo
essa selva de pedra, essa cidade que nós vivemos, né? Estruturas, tal, mas mesmo toda essa estrutura, ela foi feita pelo homem, mas de matéria-prima que Deus fez. Sem matéria-prima, o homem não pode fazer nada, não pode criar nada. Ele pode ter sabedoria para criar, ele pode ter entendimento para poder inventar algo, mas ele só faz a partir de um elemento que já existe. Então, toda vez que eu olho para o mundo, eu vejo o mundo como sobrenatural. Então, quando eu olho para as plantas, para a terra, para o sol, para as estrelas, este é o mundo sobrenatural. E é aqui que é aqui neste mundo que Deus estabeleceu o seu reino, que é o reino do Espírito. Os anjos, por mais que nós poderemos pensar, anjos e demônios, a qual você não consegue ver em alguns tempo todo, com seus olhos físicos, e você pode pensar, mas eles não estão aqui. Eles estão aqui, mas eles estão numa dimensão diferente dessa dimensão. Entende o que eu estou dizendo? Você pode olhar para o lado aqui, a 1 quilômetro de distância, e falar, não estou vendo anjo nenhum, mas tem um monte aí. Não estou vendo demônio nenhum, mas tem um monte aí. Porque eles estão eles estão numa dimensão, é como se fosse uma realidade paralela a esta. Mas eles não deixam de estar aqui. Você só não está vendo ele, mas ele está vendo você. Todos os anjos estão vendo você, todos os demônios. Você entende o que eu estou dizendo? Você não está separado dessa realidade espiritual. Você está nela, ela está em você, você faz parte dela. Assim como todas as coisas, porque o ser humano não tem poder de criar nada, apenas de formar algo de elemento já existente. Assim como todas as coisas foram criadas por Deus, você foi criado por Deus. E eu diria que alguém ou alguma coisa que foi criada por Deus, ela é sobrenatural, ela é espiritual. Então, você não é algo comum, você não é alguém comum, você é sobrenatural. Sobrenatural no sentido de oposição a natural, mas o natural que você olha ali fora, como exemplo, uma folha de árvore, que para você é natural, para mim é sobrenatural. Uma pedra na rua, que para você é algo natural. Você passa na rua e vê uma pedra, uma brita. Para você é algo natural. Para mim é sobrenatural. Por quê? Porque nenhum homem fez aquilo. Quem fez aquilo foi Deus. Tudo aquilo que um Deus faz é algo sobrenatural. Aqui está uma caixa, ela é feita eu acho que até em madeira interna, mas tem um revestimento. Revestimento tipo de plástico. Mesmo, tudo que está aqui foi tirado de algum lugar. Papel, madeira, veio da árvore. Ferro, veio do minério de ferro. Tudo veio de algum lugar. E quem fez os elementos primários para construir isso aqui? Deus. Então, quando eu olho para isso, eu falo, isso é sobrenatural. Por isso que eu digo para você, nós estamos no reino do Espírito. Amém? Você não vai entrar no reino do Espírito, você já está. Mesmo ímpio, independente se você crê em Deus ou não, você já está. Não importa se você vai crer em Deus, mas você já está. E veja bem, Paulo começa 1 Coríntios capítulo 12, falando o seguinte, acerca dos dons espirituais. Eu quero te chamar a atenção, já falei muitas vezes isso aqui, mas a gente precisa sempre massificar. Paulo, não, apesar desse capítulo, ele vai falar de dons, lá no versículo 8, 9 e 10, ele fala da palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, profecia, dons de curar, dons de milagre, dom da fé, variedade de língua, interpretação de línguas, 9 dons. Apesar dele falar dos 9 dons espirituais,
ele não está falando dos dons em si. A palavra dons é a palavra charisma. Aqui ele não usa essa palavra. Aqui a única palavra que existe é a palavra em grego chamada pneumáticos. Você já ouviu a palavra pneuma, pneu do carro, né? Pneu. Pneu é uma palavra em grego e representa basicamente vento, espírito, sopro. Por isso que você enche o pneu do seu carro com ar. Por isso que o nome dele é pneu. Os ossos da árvore, das aves, melhor dizendo, das aves, os ossos das aves, eles são praticamente todos ocos, né? Eu não sei se são todas as aves, mas para ficar mais leve, e vem de tudo isso. O que eu quero que você entenda? O apóstolo Paulo, ele está falando o seguinte, acerca da realidade espiritual, do mundo espiritual, do reino do Espírito. Eu não quero que você seja ignorante. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo especificamente a respeito dos dons, porque também você pode não ser ignorante a respeito dos dons. E é isso que você precisa ser. Você precisa se atentar aos dons e não ser ignorante a respeito dos dons. É verdade. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando de forma geral, acerca da realidade espiritual, do mundo espiritual. Eu não quero que você seja ignorante. Amém? Então, não seja ignorante. O que é ser ignorante? Ser ignorante é não ter o conhecimento de algum fato. Exemplo, você vai sair daqui e vai para alguma cidade. Você não sabe onde é essa cidade, não sabe a localização, não sabe como chegar lá. Então, a respeito desse assunto, você é ignorante. Não é? Ser ignorante não significa ser burro. Não existe essa palavra, tá? Até porque nós tornamos essa palavra burro, né, de forma pejorativa. O burro, que é o animal, ele não é burro. Ele é burro de nome. Mas a gente tornou essa expressão de forma pejorativa para dizer de pessoas que não têm conhecimento. Não tem nada a ver com isso. Ser ignorante é não ter o conhecimento a respeito de um fato, a respeito de uma circunstância, de algo em particular. Então o apóstolo Paulo está falando, a respeito da realidade espiritual, não sejam ignorantes, ou seja, busque conhecer como que funciona a realidade espiritual. Quem aqui lê, faz pesquisa sobre a realidade espiritual? Quem aqui lê livro sobre o mundo espiritual? Quem aqui faz pesquisa sobre a realidade espiritual? Levanta a mão. 2 pessoas. 3. Mais alguém? Você observa, irmãos? Quando eu comecei a buscar sobre a realidade espiritual, eu comecei a ler os livros sobre a realidade espiritual. Eu já falei de um aqui, Abra Meus Olhos, Senhor, Gary Oates. Todos deveriam ler esse livro, principalmente profetas. Tem vários outros, mas veja bem, 1 Coríntios, quem já leu 1 Coríntios 12? Quem já leu? Amém. Tem algumas pessoas que ainda não leu. Significa o quê? Acerca desse conhecimento, tem pessoas que ainda são ignorantes. Ser ignorante na Bíblia é estar em trevas. Por que trevas? Porque quem está em trevas, basicamente, não está vendo nada. Imagina você num quarto escuro, todo escuro, trevas mesmo, escuridão. Você vai conseguir enxergar alguma coisa? Não. Então, se eu te perguntar aqui a respeito da realidade espiritual, o que você saberia me dizer? O que você me diria a respeito da realidade espiritual? E se eu perguntasse além disso, você já teve ou tem experiências com o mundo espiritual? Você entende o que eu estou dizendo? O que Paulo está dizendo? Paulo está falando para você, não seja ignorante. A maioria das pessoas, elas se preocupam muito com as coisas naturais da vida, mas elas esquecem as coisas que são principais. As coisas que vai definir se você vai vencer ou não, se você vai viver ou não. São coisas que definem, o mundo espiritual define a sua vida.
Você sabia disso? Que o mundo espiritual define a sua vida. E se você não tiver conhecimento do mundo espiritual, você pode estar andando por lugares ou fazendo coisas, ou vir até você algo que você não quer. O mundo espiritual, ele define a sua vida, ele define a sua vitória. Quem aqui está orando por algo? Está orando por algo, algo específico, seja o que for. Você sabia que o mundo espiritual tem poder de definir se você vai receber ou não? Quem sabia disso? Tem pessoas que não sabem, porque elas falam, ele vem aqui e ora, Deus, eu estou precisando de comprar um pedestal. É um negócio tão simples, aí você ora e pede a Deus algo. No mundo espiritual, existe uma batalha que acontece para liberar aquilo para você ou não. E aí, se você não tem conhecimento dessa realidade, você pode perder a oportunidade de receber aquilo que você está pedindo. Você entende o que eu estou dizendo? Você lembra de Daniel? O que Daniel fez? Orou por uma resposta. Imagina você no lugar de Daniel. Você está querendo pedir o quê? O que você está orando? É uma casa? É um carro que você quer? Semana nós tivemos a conquista do Daniel e da Letícia. Maravilha. Eles oraram, pediram a casa. E Deus liberou. Deu as estratégias, deu o caminho. Não foi só orando, esperando cair do céu. Foi obedecendo as direções que eles receberam. E obedecendo as direções, eles chegaram a concretizar o que queriam. Entende o que eu estou dizendo? O que você está pedindo? O que você está orando? Você tem persistência ou disciplina para orar até você receber? O profeta Tony Calado, que é um homem que eu admiro muito, ele fala, até quando eu devo orar? Você já fez essa pergunta? Até quando eu devo orar? Ore até a unção descer, ore até acontecer, ore até acontecer um rompimento. Não tem tempo de oração, eu vou orar 1 hora, eu vou orar 30 minutos. Não, você vai orar até acontecer, até receber. Entende o que eu estou dizendo? Talvez você vai receber no primeiro dia. Daniel teve que orar 21 dias para receber. Enquanto Daniel estava orando aqui na terra, o que estava acontecendo no céu? Fala para mim. Uma batalha. O anjo Gabriel desceu com a resposta. Imagina o anjo saindo diante do trono de Deus. O anjo sai e ele chega nas regiões celestiais e vê um bloqueio. E ali tem um bloqueio de principados, de potestades. E ele tenta passar e entra na luta e não vence a luta. Primeiro dia, segundo dia, 21 dias. E Daniel está lá orando. Primeiro dia, segundo dia. E será que Deus não está me ouvindo? O que está acontecendo? Passa os dias e o anjo está lutando no céu. Segundo dia e o anjo está lutando no céu. Terceiro dia e o anjo está lutando no céu. 21 dias. Ele não consegue vencer. Você já viu o anjo que não consegue vencer? Mas os anjos não são poderosos? Você tem a resposta para essa pergunta que eu estou fazendo para você? Vou deixar você responder. Depois você vai pensando. Você já viu o anjo que luta e não vence? Daniel, ele lutou e não venceu. Você já viu? Você está vendo agora. Mas por quê? Tem algo ali. O anjo não conseguiu vencer. Gabriel, existia um domínio sobre aquela região. As regiões espirituais, elas são dominadas por principados e potestades. Você acha que Jardim Tropical é só Jardim Tropical, a rua Pedro Joaquim das Virgens, é só a rua Pedro Joaquim das Virgens.
mas as regiões espirituais, elas são dominadas por principados e potestades. Então, sobre a Babilônia, existia um principado muito poderoso, que dominava aquela região. Você entende o que eu estou dizendo? E ele dominava tão pesado aquela região, que mesmo o anjo Gabriel não conseguiu passar pelo bloqueio que ele fez. E Daniel orando, e nada. E Daniel orando, e nada. 21 dias, Deus envia o arcanjo Miguel, que é o anjo que batalha pelo povo de Deus, pelo povo de Israel. O arcanjo Miguel vem e define a batalha. Abre caminho, Gabriel passa, ele vem até Daniel. 21 dias depois, olha o que está acontecendo no céu. Às vezes você está orando e você acha que é só isso, mas tem coisas acontecendo na região celestial que você não está percebendo. E o que Paulo está dizendo: irmãos, acerca do mundo espiritual, do reino espiritual, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, tenha conhecimento, busque entender como que funciona o mundo espiritual. É assim. Quando eu comecei a orar e buscar o Senhor, e quando Deus trouxe a gente para esse mover profético, então Deus começou a dar muita visão, muito êxtase. Eu não sabia nem o que era aquilo. Então eu fui lá no Vinícius Iracete, que é o profeta, e pesquisei com ele, comprei os livros dele, deixa eu saber o que significa, o que é isso aqui. Então eu não quero ser ignorante, ou seja, não ter conhecimento a respeito da realidade espiritual, porque quando você não tem conhecimento de uma realidade espiritual, isso pode definir a vitória ou a derrota sobre a tua vida. Conhecimento da realidade espiritual define a vitória sua ou a sua derrota. É por isso que muitas pessoas são derrotadas. Elas não conseguem avançar, não conseguem conquistar, porque elas não têm conhecimento da realidade espiritual. Elas oram, não recebem, viram a cara para Deus. Elas não estão percebendo que existe uma batalha. Existem demônios, principados que estão batalhando para impedir você de receber mesmo uma cura, uma libertação que você precisa, uma casa, um carro, uma resposta de Deus sobre a tua vida. Imagine, vem uma resposta do céu para você. Essa resposta é algo que você está pedindo. Pode ser um bem material, pode ser uma resposta relacionada à sua vida espiritual, pode ser um dom espiritual, pode ser algo relacionado à sua vida emocional, familiar, seja qual for. Você acha que Satanás vai ficar olhando você receber assim, ó? Não, ele vai batalhar para tentar impedir de você receber. E você precisa batalhar mais. Você acha que vai ficar olhando para o... Não, deixa ele receber. Você acha que Satanás vai ficar olhando você receber as vitórias? Não. Ele não quer que a resposta chegue. Olha o que aconteceu com Daniel. Ele não queria que a resposta chegasse, porque aquela resposta ia mudar a situação da Babilônia. Dependendo daquilo que vem sobre a tua vida, não vai mudar apenas a tua vida, vai mudar a região que você está, vai mudar o estado que você está, a nação que você está. E você acha que Satanás vai fazer o quê? Ele vai batalhar para te impedir. Então, não seja ignorante. Não seja ignorante. Não tenha, busque conhecer a realidade espiritual. Amém? Aleluias. Nós somos uma igreja profética. Eu falei aqui que Paulo, nesse texto, ele fala dos dons espirituais. Vou te fazer só uma pergunta e você tente responder ela. Você conhece os dons espirituais? Você vê muito falar, exemplo, de revelação. Você sabe qual é o dom da revelação na Bíblia? Você sabia que existe diferença de revelação para profecia?
Sabia que existe diferença de dons de curar? Que a Bíblia fala de dons de curar, não é apenas um. Paulo escreve, não fala sobre dom de cura, ele fala dons de cura, são vários. E ele fala aleluia. Então ele faz a diferença dos dons. Ele faz inclusive a diferença de dons de curar para a operação de milagres. Espera aí, curar e milagre não é a mesma coisa? Não. Você conhece a respeito disso? Você sabe a respeito dessas coisas? Todas essas coisas fazem parte da realidade espiritual e a maioria das pessoas, elas não tem tempo para pesquisar sobre isso. Então elas são ignorantes. Não todos, mas a grande maioria, infelizmente, se tornam ignorantes quanto à realidade espiritual. Às vezes Deus está falando com você e você não está conseguindo captar a voz de Deus. Deus, ele fala, você sabia que Deus fala com você no seu pensamento? Seu pensamento, ele usa o seu pensamento, ele usa a sua consciência para falar com você. Você já ouviu Deus falar com você no seu pensamento? Se eu perguntar, você já ouviu Deus falar com você em sonhos? Você já ouviu. Você já ouviu Deus falar com você em visões? A maioria já ouviu. Mas você já ouviu Deus falar com você no seu pensamento? Você já treinou essa habilidade na sua vida? Entende o que eu estou dizendo? As habilidades ou os dons, eles têm que ser treinados. Por isso que Paulo fala acerca dos dons espirituais, ou seja, da realidade espiritual, do mundo espiritual, não seja ignorante, não ande em trevas, não ande sem conhecimento, pelo contrário, busque conhecer o mundo espiritual. Às vezes as pessoas têm tempo para buscar muitas coisas, principalmente hoje, na época das redes sociais, Instagram e tal. Nem Instagram eu tenho no meu celular, se você saber, nem Facebook eu tenho instalado. Eu tenho WhatsApp porque tem que comunicar com mensagem, senão também nem teria. Às vezes as pessoas perdem tempo com tantas coisas, mas não buscam conhecer aquilo que já está liberado sobre a tua vida, para que você possa exercer o seu chamado e o seu propósito.